nos grupos dos representantes também. Tá bom. Deixa eu iniciar aqui. Beleza. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Só um minutinho. Sim. Pessoal, então boa noite a todos que estão aí presentes, tá? Obrigada aí por vocês estarem participando. Eu sei que tem outros alunos, né, que também questionaram sobre a questão do estágio, as dúvidas. Então, eu e a Lucinéia, ela é colaboradora da Central de Estágio, responsável, né, por toda a documentação, orientação. E a gente geralmente faz esse tipo de ambientação no início do semestre, né, Lu? Para os alunos Sim. poderem, né, tirar as dúvidas, tudo. Então, a gente achou interessante fazer essa conversa hoje. Eu estou vendo que a maioria aqui são representantes de turma, né? Então, os que não são é porque também estão com dúvidas sobre estágio. Então, a gente vai combinar o seguinte: nós vamos explicar todos os procedimentos do estágio. Eu vou abrir o AVA para mostrar como é que também o estágio se apresenta lá para vocês como uma disciplina. E aí depois a gente abre para as perguntas. Daí vocês têm uma ferramentinha que levanta a mãozinha assim. Aí quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha, que daí a gente vai chamando o aluno por aluno, vai tirando vai fazendo as perguntas, e a Lucinéia vai orientando vocês como é que vocês vão proceder, né, de acordo com a dúvida de vocês. Ô Lu, eu vou compartilhar então com vocês o PowerPoint que a Lucinéia preparou para a gente, que é um que vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Tá bom. Vou só aumentar um pouquinho aqui. Estou vendo sim. Tá bom. Ô Lu, vamos fazer o seguinte, que quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver vocês. Então, eu vou passando o slide aqui e você vai falando, explicando, e Sim, conforme... claro. Tá, e daí a hora que você quiser que eu mude o slide, você vai falando, eu vou mudando, tá bom? Daí então eu passo a palavra para você poder começar aí com eles. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Professora, Boa noite. boa noite. Boa noite. Professora, a senhora pode passar essa tela, por favor? Posso. Essa também, professora. Tá. Oi, então, o convênio é quando, pessoal, o primeiro documento que vocês têm que trazer para mim aqui na Central de Estágio é o convênio e o termo de compromisso, que agora o termo já é junto com o plano de atividades. O convênio é caso, se vocês não fizeram o ano passado, que o convênio tem vigência de pelo menos 12 meses. Então, se vocês forem fazer estágio em empresa diferente, que vocês fizeram no semestre passado, ou retrasado, vocês têm que fazer um novo convênio. A não ser que, vamos supor, tem 3 alunos da mesma empresa que vai fazer o estágio no mesmo lugar. Os 3 não precisam trazer esse convênio, é um só, tá bom? E o termo de compromisso é o primeiro documento que vocês têm que trazer para mim na central de estágio. Se vocês não trazer o termo de compromisso na central e trazer os outros documentos, que são a ficha de frequência, a ficha de avaliação do supervisor e relatório final, vocês ficam reprovados, tá? Tem que estar fazendo o termo de compromisso. Daí, o termo de compromisso, vocês têm aqui no documento de vocês,
tá? Que vocês têm que, a data o final para vocês entregarem é até o dia 22/10. Só que quanto antes que vocês trazerem aqui na central é melhor, porque se tiver alguma correção que o tutor online precisa fazer, ele consegue com antecedência. Agora, se vocês trazer aqui no último dia de estágio, colher a assinatura e postar, a gente não consegue fazer nada, entendeu? Então, é bom sempre vocês trazerem uns 10, 15 dias antes na central para ser assinado, para colher a assinatura da coordenadora. Se tiver algum erro, né, eu olho, vejo que está errado, vocês conseguem arrumar ainda, enviar para o tutor, se o tutor verificar ainda se tem alguma coisa que ele não está de acordo, a maioria são a descrição das atividades, né, que acontece do aluno, ou a contagem também da carga horária dá errada, ele vai pedir para vocês consertarem. O que acontece? Hoje veio um aluno aqui, às vezes o aluno não conta a carga horária, ele coloca uma data de início do estágio e uma data final do estágio. Então, está pedindo 240 horas. Eu falei, você contou? O aluno não. Tipo, o aluno jogou uma data tipo, de 2 meses e achou que tipo, ultrapassou 240 e está válido. Não. Se vocês ultrapassarem a hora de estágio ou fizer menos carga horária, vocês ficam reprovados, o documento volta, tá? Então, tenta contar certinho a hora de estágio. O termo de compromisso, vocês têm... o início dele foi do estágio, foi no início do semestre, dia 18 de agosto. Tá? Então, antes disso, também não é válido. O estágio começou dia 18 de agosto. No termo de compromisso, tem lá, no final de tudo, tem uma data, que é a data onde vai assinaturas. Nesse primeiro documento, final é a data do início do estágio, tá bom? Nos demais documentos é a data final. Mas no termo de compromisso, como é um documento de contratação, vocês têm que colocar na data final da assinatura a data que vocês iniciaram o estágio, tá? Até aqui tem alguma dúvida? Então, quem estava fazendo o estágio não obrigatório tem que levar de novo esse termo de compromisso, porque agora é estágio obrigatório, certo? Isso, porque o estágio ele não é retroativo. Ah, entendi. Tá? Esse documento seu do estágio não obrigatório, ele vai validar para você, se você trazer aqui no DNAD, se você postar como atividades complementares. Mas como o estágio obrigatório, ele não conta, tá bom? Entendi. Quando eu fui aí, eu levei o meu termo de compromisso e ficou uma cópia aí e ficou uma cópia comigo. Só que a cópia comigo eu não acho, mas teria como eu tirar uma cópia da cópia daí? Sim, eu tiro para você. Você vem aqui, eu tiro para você. Ah, então tá bom. Obrigada, viu? Nada. Olha, pessoal, quem pode assinar o documento para vocês de estágio, como supervisor de campo, é a área de formação na arquitetura, arquitetura e urbanismo e engenheiro civil. Da engenharia civil, quem pode assinar é engenheiro em geral, qualquer engenheiro, né, de formação, de graduação, ou arquitetura, tá bom? Mas isso está tudo no manual de vocês. Agora eu vou passar para o segundo documento, que é a ficha de frequência e a ficha de acompanhamento do supervisor de campo. Essa ficha é tudo que você fazer durante o estágio. Todos os dias que você for no estágio, que você colocar ali como mesma data do termo de compromisso, é a data que vocês vão descrever na ficha também. Daí vocês vão colocar a atividade e o supervisor de campo vai assinar. O que acontece, já aconteceu muito também, vamos supor, vai terminar o estágio dia 5 de abril. E o aluno já entregou o termo de compromisso e vem antes entregar a ficha de frequência. A gente bate o olho, a gente acaba não assinando, né? O coordenador não assina. Mas, vamos supor que você acaba ele assinando sem querer, que foi com vários documentos, e vocês postem a ficha de frequência antes de terminar o estágio, vocês automaticamente também ficam reprovados. Porque o que o tutor ele enxerga? Como que o aluno já descreveu as atividades dele até o final, se ainda ele não terminou o estágio? Acho que tem alguém com dúvida, professora. Pode falar, é que eu não estou enxergando vocês, amores. Pode falar. Pode falar, por favor. Esse plano de atividades que a gente tem que escrever são todos os dias do estágio? No plano de atividades lá do termo de compromisso ou na ficha? Peraí que agora me perdi. Não, o plano de atividades, ele vai no termo de compromisso. Não precisa ser diário. Você vai colocar os tópicos do que você vai exercer no seu estágio. Então, tem um campo ali, que é uma área em branco ali, que você vai
colocar em tópicos, tudo que você vai desenvolver ali. Agora, a ficha de frequência, que é a segunda etapa do estágio, ela sim, ela é um cronograma diário. Por exemplo, se você só faz desenho, você é só desenhista projetista, você vai pôr todos os dias as horas trabalhadas e a função, desenhista projetista. Na terça, desenhista projetista, até cumprir toda a carga horária do estágio. Mas isso daí é na segunda etapa. Mas não é agora. Não é no termo de compromisso. No termo de compromisso agora, vocês só colocam as atividades em geral. Eu preencho planilha, eu faço visita em campo. Aí você coloca tudo que foi destinado para você a exercer no estágio. Beleza. Aí na ficha de frequência é que você vai colocar dia a dia. E onde que a gente acha essa ficha de frequência? Eu vou mostrar para vocês, tá lá no portal. Tá bom. Tá bom? Aí tem que começar desde da data do dia do 18, primeiro né? dia, isso, desde o primeiro dia. Isso, tem que colocar daí tudo certinho, tá bom? Daí esse documento, o termo de compromisso, que é com o plano de atividades, você tem que postar ele no formato PDF, tá? Não pode ser em Word. Tem que escanear em PDF. Se mandar ele em outro arquivo, qualquer modelo de outro arquivo, também fica reprovado, tá bom? Então tem que ser em PDF para você postar. Os alunos, tem aluno que ele faz com autônomo. Da professora vai até abrir para vocês. Tem 2 campos, quando tem da concedente, né? E quando tem de autônomo. Daí, quando tem de autônomo, não pode esquecer nenhum tópico. Não pode, o autônomo também só pode se ele tiver o carimbo, tá? O número do conselho de classe dele. Tem que ter o carimbo tudo certinho, porque senão também não é válido. Isso. Tá bom? Tem alguma dúvida? O prazo Boa noite. o prazo da ficha de avaliação, você sabe, Lu? Tem. Professora, aqui a data final para o aluno postar do termo que a senhora está falando? Não, da ficha. Da ficha até o dia 26/11. Tá bom. A data final, assim, tem que estar assinado e tem que estar postado. Então, o aluno, ele tem que entregar uns 15 dias antes aqui, né, no máximo, para ser assinado, para ele postar, para o tutor avaliar, porque daí ainda tem uns 7, 10 dias para o tutor ver se está certo ou não e pedir para arrumar, se tiver alguma coisa errada. Perfeito. Mas aí chega nas 240 horas? Chega do dia 18, ó, pensa bem, vocês vão colocar a data inicial do estágio dia 18 de agosto. Vocês têm até dia 26 de novembro para cumprir o estágio. Pensando que vocês podem cumprir 30 horas por semana, então 3, 6, 9, 12, 15, 18, são 7 semanas, dá? Beleza. Bom, Boa E noite. na hora que dia 16 de novembro? 26 de novembro é a data final. Assim, a data final que você tem que postar. Daí, assim, se você postar no último dia, daí o tutor não consegue mais corrigir, entendeu? Então, é bom você postar esse documento, assim, se você terminou o estágio, né? Antes do dia 26, o quanto antes, para dar tempo dele corrigir. E se a gente não terminou o estágio? E se Oi? você... Oi? E se a gente não terminou o estágio, por exemplo, eu vou ficar mais ano que vem ainda no estágio? Eu vou Não, fazer... não tem problema, entendeu? Mas assim, você precisa... porque o estágio obrigatório, ele entra como uma disciplina para vocês. E vocês precisam comprovar, que nem na engenharia, são 200 horas, se eu não me engano, não é 240, acho que são na engenharia... um semestre de 200 horas apenas agora, e na arquitetura são 2 semestres de 160 horas. Vocês precisam comprovar essas horas esse semestre. Mas eu ainda vou ficar dezembro, janeiro, vou ficar o ano que vem, o meu contrato é de 1 ano. Não tem problema. Esse excedente que vocês vão ter no estágio, depois vocês podem pegar o próprio contrato de estágio de vocês e postar como atividades complementares, que ele também valida horas de atividades complementares para vocês e também é um currículo, né? Faz parte
assim, do aperfeiçoamento do currículo de vocês, entendeu? Mas para disciplina, estágio obrigatório, vocês precisam, dentro desse prazo, do dia 18 até o dia 26, e aí reforço o que a Lucinéia disse, tá? Meu último dia de postagem é dia 26 de novembro. Eu posso postar no dia 26? Por sua conta e risco, você pode. Só que assim, para você postar dia 26, você já precisa ter levado uns dias antes na central de estágio, para deixar o documento lá, para colher a assinatura da coordenação, já precisa ter colhido a assinatura ou da empresa que está te dando estágio, ou do profissional autônomo, entendeu? E aí, por que a gente sempre fala? Leva antes, uns 15 dias antes na central, porque a Luciné vai conferir toda a documentação, vai colher a minha assinatura, vai verificar tudo certinho. Se vocês postam, isso vale, não é só para estágio, vale para qualquer atividade no ambiente virtual. Tudo que vocês postam de 10 a 8 dias de antecedência do prazo final, vocês têm direito à correção. Então, o tutor, se vocês postarem nesse prazo de antecedência, o tutor vai olhar o documento e se tiver errado, ele dá devolutivo e fala, olha, precisa corrigir isso para validar o documento. E aí, ele deixa liberado até o dia 26/11, que é o prazo, para você corrigir. Beleza. Ah, mas não deu tempo, fui correndo, peguei a assinatura tudo correndo, e eu não estou mais no prazo dos 8 dias, e eu vou postar hoje, dia 26. Se tiver tudo certo, glória a Deus, o tutor vai olhar, vai corrigir, vai validar. Agora, se tiver errado, você já reprovou naquela fase, né? Então, são 3 fases que vocês precisam comprovar. A primeira é a principal de todas, se não postar o termo de compromisso, nem esquece, nem precisa mais correr atrás dos outros documentos. Tem que postar o termo de compromisso, que é a primeira documentação que vai mostrar para a empresa aonde é que vocês estão fazendo o estágio, e aí depois é só comprovação da atividade que vocês disseram que ia fazer. Professor, eu não postei o termo de compromisso. Já era, reprovou no estágio. Não adianta nem postar o restante, entendeu? Então, o foco agora de vocês têm prazo final até dia 22 de outubro. Então, pensa que vocês têm até dia 12, assim, para poder levar na central, pegar a assinatura, levar para casa e postar, entendeu? Isso mesmo. E aqui Boa na noite. página... Oi. Oi, Boa noite. Eu tô com dúvida do que seria esse convênio. O convênio a minuta de convênio entre a instituição de ensino, né? É a parceria da instituição de ensino com a empresa concedente. Você não tem custo nenhum para a empresa, mas é para a gente estar fechando o convênio, entendeu? Entre a unidade concedente e a faculdade, que fala que a unidade concedente, ela aceita o aluno estagiário dentro da unidade, daí tem as leis certinha, que fala do convênio, que ele tem o tempo certo para cumprir. É isso, basicamente é isso. Geralmente isso faz quando é empresa, quando é autônomo não, mas quando é empresa, não. Isso. A não ser que o cara tenha um escritório com CNPJ e queira cadastrar o escritório dele, também pode fazer essa parceria de convênio. Agora, geralmente a gente faz o convênio com as empresas. Então, vamos dar um exemplo. Eu faço estágio na prefeitura. Então, precisa fazer o convênio da prefeitura com a faculdade. É um cadastro, né, Lu? Só para ficar assim, um pouquinho mais fácil de entender, é um cadastro que faz entre essa cumplicidade, né? Que a faculdade, sabendo que aquele aluno tal está fazendo estágio naquela instituição. Alguns alunos, por exemplo, conseguem vagas pelo CIEE, então o convênio é junto ao CIEE. Ah, eu trabalho numa construtora, então o convênio é com a construtora. Então, é só para fazer essa relação documental mesmo de registro.
Ok. E aonde que eu consigo acessar essas informações? Eu vou mostrar, ó, a parte do convênio, vocês precisam passar na central de estágio para que a Lucinéia possa orientar vocês os processos. Agora, termo de compromisso, ficha de frequência e relatório final, assim que a Lucinéia terminar de explicar, eu vou abrir o portal aqui e vou mostrar para vocês aonde vocês acham esses documentos, tá bom? Ok, obrigado. Nada. E, pessoal, outra coisa que tem também, na página 35 do manual de vocês, tem aqui que o tutor, ele tem o prazo de validação e de correção dos seus arquivos de 7 dias, tá? Então, por isso que a gente sugere para vocês não postarem em cima da hora, porque ele tem 7 dias para analisar e corrigir o documento de vocês. O outro ponto aqui que é importante também, como eu falei para vocês, é o formato em PDF do envio do termo de compromisso, da ficha de avaliação do supervisor. Agora, o relatório final, ele tem que ser formado em DOC, tá bom? Em Word, ele não pode em PDF, senão vocês também ficam retidos, tá bom? Isso mesmo. Aqui tem até no manual, o envio do relatório de estágio, que é o último documento. Em outro formato, acarretará de validação das atividades. Mas tudo isso tem no manual de vocês, explicando certinho. A professora vai mostrar para vocês onde fica, tá bom? É isso mesmo. Eu tô com uma dúvida. Esse plano de atividades é aquele que já está no termo de compromisso. Isso. Ah, tá. Beleza. A questão do início para as outras disciplinas, sem ser arquitetura e engenharia civil, todas têm que ter o início do dia 18/8, né? Isso. Ah, tá bom, então. Bom, então, pessoal, é esses documentos que vocês têm que entregar. Ó. Vocês têm que entregar aqui na central o convênio, né? Quem não for autônomo, é o termo de compromisso para ser assinado, né? Pela coordenação, a ficha de frequência e a ficha de avaliação. O relatório vocês não tragam aqui, tá? Que isso aí não precisa colher assinatura, o relatório final. Isso. Cada relatório final, vocês só têm que postar ele dia 4/12 de 2021. Mas a mesma coisa que a gente falou para vocês, que quanto antes você postar, o tutor online verificar, avaliar e fazer a correção, é melhor, tá bom? Pode passar? Ou... Pode sim. Esse relatório final. Oi. Eu não sei qual que é a ficha certa, mas a ficha que a gente vai descrever as nossas atividades até dia 26/11, por exemplo, eu tenho que levar 15 dias antes, então eu vou descrever o que eu vou fazer depois, né? Na verdade, assim, ó, você já sabe a atividade que você vai cumprir até o dia 26, você já sabe. Então, você vai preencher direitinho, entendeu? E pode ser que se você colocar a data do dia 18/8, que você consiga cumprir antes do dia 26/11, você já cumpriu as 160 horas, porque se você for ver bem, 160 horas vai dar 1 mês e meio na arquitetura. Então, tipo, dia 26 você já cumpriu todas as suas atividades. Ah, mas eu ainda estou no estágio. É aquilo que eu falei. E aquilo que a Lucinéia explicou. Coloquem exatamente o início e o fim para cumprir as horas do semestre. Nada mais e nada menos. Não precisa. Então, provavelmente, a sua carga horária de 160 horas, que é esse semestre, já vai ter terminado antes do dia 26, entendeu? Então, no termo de compromisso, onde a empresa também assina, eu tenho que colocar a mesma data. 26/11, até dia 26/11, contrato. Não, você vai se você acabar o estágio antes, não precisa pôr até dia 26/11. Isso. Essa data que a Mas gente está você não falando pode passar as horas. é a data máxima. Ela é a data do prazo máximo para você postar. Entendeu? Se passar mas o meu contrato pode ser de 2 anos e eu posso usar ele. Não pode. É porque a gente não pode aceitar estágio retroativo.
tem que fazer conforme o semestre vigente, o que consta na sua matriz curricular. Lá pediu 200 horas do estágio obrigatório, você tem que cobrir essas 200 horas dentro do semestre letivo. Então, não aceita documentos retroativos, entendeu? Entendi. É assim, eu vou levar para assinar com a data do dia 18/8. Aí, por exemplo, o final desse contrato, eu tenho que colocar até cumprir as minhas horas. E depois, no outro semestre, eu vou fazer outro. Isso. Ah, tá. Beleza. Bom, pode Obrigada. ir. Por nada. Agora que a professora colocou, é o seguro obrigatório. Quando vocês estão no estágio obrigatório, a faculdade que paga o seguro de vocês, né? O seguro de vida contra acidentes pessoais. Daí é esse número que é para todos os cursos, que é seguradora MetLife e o número da apólice 15255. Esse número de apólice é válido até dezembro desse ano. Daí o ano que vem, quando vocês forem fazer estágio, é bom vocês entrarem em contato com a central, mas aí a gente vai fazer outra orientação, se tiver alguma mudança, para ver se continua o mesmo número de apólice, tá bom? Então, isso que a Lu falou agora, gente, pede num dos cabeçalhos aí do documento de estágio, pede o nome da seguradora e o número da apólice do seguro de vocês. Então, é esse número que vocês vão usar e essa empresa, tá bom? Vamos passar? Carga horária, né? Cada curso, né, Lu, tem a sua carga horária específica. Então, os cursos de engenharia, algumas matrizes são 200 horas. As matrizes mais antigas, eu acho que é dividido em 2 momentos de 100, mas eu acho que agora está vindo uma carga horária só de 200 horas. Então, professora, eu estou com dúvida da minha carga horária de estágio. É só falar comigo que eu consigo entrar no seu histórico e ver se a carga horária desse semestre é de 200 ou não. O de arquitetura são 2 semestres de 160 horas, tá? Então, no contrato, gente, vocês só podem trabalhar 6 horas por dia e 30 horas por semana, tá? Então, vai ter lá um calendário de segunda a sexta que vocês vão colocar a carga horária de trabalho de vocês. Tá bom? Então, eu cumpro 2 horas de estágio. Então, é 2 horas, 2 horas, 2 horas. Você está trabalhando menos que 30 horas por semana, não tem problema. Só que você vai levar mais tempo para cumprir a carga horária de estágio. O ideal é que vocês trabalhem as 30 horas por semana para conseguir cumprir dentro do prazo a carga horária do estágio, tá bom? Lu, quiser falar, pode falar. É isso mesmo, professora, essa parte certinho. Então tá bom, vamos passar. Professora, eu quero tirar uma dúvida. Diga. Eu não sei se chegou lá, porque eu acabei de entrar agora. Eu na verdade, nem sabia que estava tendo essa live aqui, tá? Do estágio. Tá. Então, assim, o máximo é 30 horas por semana, mas também pode ser menos. Porém, o tempo vai ser maior, certo? Isso mesmo. Beleza. Outra coisa, eu vi lá que tem os tópicos do que é feito. Por exemplo, eu consegui um estágio para fazer e, de repente, eu estou assim, atuando numa área ali mais administrativa, né? Que é mais parte de documentação, tal, lançamento, coisa de nota, enfim, né? Uhum. E aí pede lá tópicos. Então, para cada atividade feita, eu preciso descrever ela. Não só precisa, o tópico e tal. Só põe em tópicos. Então, por exemplo, você só de... Ai, ó a barulheira da minha rua. Só de você explicar, você já citou alguns tópicos que você exerce. Então, eu faço a parte de gestão, eu faço a parte de planilha, a parte de pagamento. Você trabalha mais na área de gestão. Então, coloca as atividades que você exerce. Em tópicos. Isso não precisa descrever a atividade. Nem quando vocês forem fazer a ficha de avaliação, que é o trabalho diário.
vocês podem colocar, por exemplo, pode ter um dia que você fica o dia todo só fazendo planilha de orçamento. Você vai colocar lá, hoje eu fiz planilha de orçamento, amanhã eu vou continuar, planilha de orçamento. E você vai só colocando os tópicos das atividades só. Não precisa de escrever não, tá bom? Ah, então tá bom, muito obrigado. Essa era a dúvida que já foi sanada. Tá joia. Ô, Ana, Oi. só uma coisa que você falou aí que não entendi muito bem. Os estágios que a gente fez ano passado, eles só podem contar para estudos nas horas lá de 440 Isso, só horas? pode contar como atividade complementar. Aí, O estágio supervisionado obrigatório, ele só é válido dentro do semestre vigente. Então, ele só vale do dia 18, né, 16, na verdade, mas a gente coloca dia 18 porque foi quando o estágio foi habilitado. Então, do dia 18 de agosto até o prazo final da ficha de avaliação, que é 26 de novembro. entendi. E para estar entregando é pelo portal mesmo que pode entregar tipo, o comprovante para ele servir como hora complementar, pelo menos, ou não? Isso, daí é pelo portal mesmo, daí você pode pegar o seu próprio contrato, né? Que daí tem lá as assinaturas, o contratante, a sua. Você pode escanear, salva em PDF e insere lá no portal. Beleza, obrigado. Nada. Ana, é mais uma dúvida. Ah, E tem a primeira parte ali, que é a assinatura e tal. Isso tem a data mesmo para entregar, né? Ou não, pode mandar tudo junto? dos termos, Do estágio. tudo junto. Sempre o documento tem que ir inteiro junto. Porque ele pede lá, né? A primeira parte até uma data, não é isso? Se não me engano. Ó, daqui a pouco eu vou abrir o documento com vocês, tá bom? Ah, Daí, tá bom. aí eu explico para vocês. Entendi, tudo bem, então. Tá bom? Daí, agora, esse próximo slide é os dados da faculdade, que também vai no documento, né? Que é a instituição de ensino, CNPJ, o nome do diretor, tá? Aqui, o que acontece muito da parte do representante, o aluno acaba colocando o nome do coordenador de curso. Não é, nessa parte é o nome do diretor da faculdade, tá bom? Isso. E eu não vou, vocês não me põem meu nome em lugar nenhum, hein, gente? Vou passar. Daí aqui são os formatos dos documentos que eu falei para vocês, né? Que o termo de compromisso, a ficha tem que ser em formato PDF e o relatório final tem que ser em formato doc, tá bom? Isso. Isso vocês não podem esquecer, tá, minha gente? Porque geralmente todo mundo acha mais seguro postar em PDF, mas o relatório final, ele é tipo um trabalho de pesquisa, com introdução, ele é como se fosse estivesse escrevendo um artigo do que vocês fizeram durante o estágio. Então, por que eles pedem em formato doc? Porque esse relatório, ele é passado no antiplágio, para que não seja uma cópia de um colega, para que não seja cópia de nada, vocês é que vão escrever. Então, por isso que ele vai em formato docs. Por que os outros dois vão em formato em PDF? Porque ele é um padrão, só preencher, é como se fosse preencher uma planilha de dados, né? As assinaturas vão estar lá carimbadas, vocês vão escanear e enviar o documento em PDF. Agora, o último não. O último, como vocês não colhem nossa assinatura. O último relatório, né, o relatório final, é vocês que desenvolvem de acordo com a orientação do documento e vão enviar para eles a experiência, é como se vocês estivessem descrevendo a experiência que vocês tiveram no estágio que vocês cumpriram. Então, para validar a veracidade, por isso vai nesse formato para poder passar no antiplágio. Então, eu vou passar aqui. Então essa parte, né, Lu, acho que era a parte mais que geralmente vocês têm mais dúvidas, né? Os dados da instituição, como é que coloca o convênio, geralmente é isso que vocês têm mais dúvidas. Esse PowerPoint eu já enviei para os representantes de sala, tá? Já deixei lá com os representantes,
Mas se algum de vocês não tiverem nenhum grupo, nada, é só me chamar no WhatsApp que eu também passo, tá bom? Tem algumas mãozinhas levantadas aqui, Daniele pode falar. Oi, Ana, boa noite. Eu fiquei com dúvida em relação aos horários. Por exemplo, eu faço 30 horas semanais. Vai dar um pouco mais de 5 dias, 5 semanas. Eu vou ter que colocar o horário certinho ou pode fazer o dia inteiro, de 6 horas? Ah, não, daí você pode cumprir, por exemplo, deu sei lá, 160 horas mais meio-dia, não tem problema, entendeu? O que eles geralmente não aceitam é chutar um prazo aleatório, só porque dentro desse prazo eu sei que eu vou cumprir a carga horária, aí fica muito aleatório. Agora, dessa forma, não. Aí vai dar 5 semanas e 2 horas, vamos pensar assim, mas eu vou cumprir o dia todo? Não tem problema. Pode pôr o dia todo. Tá bom, obrigada. De nada. Cristiane, pode falar. Professora, boa noite. Oi, boa noite. Professora, eu não peguei o início da live. A senhora já ensinou a entrar lá na parte do estágio? Porque eu vou fazer o estágio modelo pandemia, né? Tá, eu ainda não entrei. A gente vai fazer isso agora. Então, chegou na hora certa. Tá bom. Professora, outra pergunta. É porque vai ter aula ainda. Essa live vai ficar gravada? Vai gravar. Eu estou gravando. Terminando, eu vou baixar no YouTube e vou pôr nos grupos de representantes, para quem não conseguiu ver, poder ver. Ah, professora, então eu vou assistir a aula, tá bom? Tá bom, então não tem problema. Eu vou terminar aqui dentro da minha proposta, explicar tudo, salvar e já mando hoje nos grupos mesmo. Tá bom, obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, boa aula. A Evelyn, tá com a mãozinha levantada. Ana. Oi. Eu de novo. Eu acho que o nosso da arquitetura vai ser entre o dia 17 e o dia 20 agora de setembro. Vai dar 162 horas, né? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema assim, né, Lu? Acho que assim não tem problema, né? Não tem não. Beleza. Guilherme, pode falar. Boa noite, professora. Minha dúvida é a seguinte, eu não sei se já tiveram outros alunos aí que eram militares do Exército. Eu trabalho numa seção lá que ela tem envolvimento com engenharia. O meu curso é engenharia elétrica. Inclusive, tem vários engenheiros trabalhando na seção. E eu queria saber se existe uma forma de eu fazer esse estágio lá no meu trabalho mesmo, com as atividades que eu já realizo, ou se eu tenho que procurar uma outra empresa, que aí já vai fugir das minhas possibilidades. Lu, responde, por favor. Lucinéia. Oi. Você conseguiu ouvir? Não, pode repetir novamente? Eu trabalho no Exército, numa seção de engenharia, e eu queria saber se eu posso utilizar as atividades que eu já realizo para fazer o meu estágio, porque se eu tiver que fazer um estágio em outra empresa, eu não vou ter condições, porque eu não tenho horário para isso. Professor, eu acho que se for compatível com o curso e o que pede no estágio, acho que não tem problema nenhum. Mas tem que ser compatível, né? Tá. Guilherme, e daí lá tem algum engenheiro que vai assinar para você? Sim, tem vários engenheiros lá, mas eu queria saber como que faz essa situação do convênio. Se eu preciso... não precisa. Não precisa? Não, nesse caso, não. E como é que fica, então, esses documentos? Então, daí o interessante, então, seria você... Mas aí ele coloca como instituição o Exército, e aí o supervisor dele lá, não sei se é sargento, general, que for engenheiro, assina para ele, Lu?
Isso mesmo. Aí coloca as atividades compatíveis com o estágio. Eu vou até explicar por que o dele não precisa. Como o dele é órgão público, para a gente fazer o convênio dele, seria um modo diferente, como se fosse em outro órgão público. Daí teria que entrar no jurídico, pedir autorização, daí seria algo mais complicado. Então, daí, por causa dele, por isso que eu falei que o dele não precisa, que daí ia atrasar o estágio dele. Tá. Tá bom? Mas se tiver compatível e tiver um engenheiro lá, não vejo problema nenhum. Tá, a atividade ela é compatível e eu tenho quem assine lá, mas então eu só preciso Preencher os dados. Então, tipo preencher os assim, dados lá ali. você vai, a gente vai abrir o documento, eu vou abrir, vocês vão ver. Tem os dados que são de empresa, então, no caso, você vai pôr, né, os dados do Exército, e depois os dados de autônomo, você não vai preencher nada, e você vai colocar os seus dados institucionais, ok. Aí, no campo da assinatura, quem vai assinar para você é o seu ali, chefe da seção, né? E aí precisa ter o carimbo. Se tiver o carimbo do Exército ali, do setor que você trabalha, ok. Se não, geralmente o que a gente fala para os alunos em período de estágio é mandar fazer um carimbo com o nome do engenheiro, o CREA dele, para que ele possa assinar e carimbar para vocês. Isso, porque lá vai pedir ela falou, o carimbo da instituição, né? Vai pedir o carimbo do quartel, porque tem o carimbo, né, da instituição concedente. Isso, e tem o do supervisor de campo. Então, são coisas diferentes. Então, vai ter ali o carimbo vai ter uma linha que é o carimbo do quartel e vai ter a linha do supervisor de campo, que daí vai ser o engenheiro lá que vai assinar para você e carimba. Tá, ok. Então, o que eu vou entregar basicamente é o termo de compromisso e o relatório só. E a ficha de acompanhamento. E a ficha de avaliação, a ficha de acompanhamento também, que a ficha de acompanhamento, o cabeçalho é idêntico ao termo de compromisso, é a mesma coisa, só que ali você vai validar o que você faz diariamente no setor, entendeu? Então, aí, como é compatível a área, você vai colocar lá as atividades que você vai fazendo dia a dia, até cumprir as 200 horas do estágio. Tá, essa tá onde, esse modelo? Tá tudo no portal, já vou entrar já com vocês. Só terminando de tirar as dúvidas aqui, eu já vou abrir com vocês. Ok. Quem tá com a mãozinha? O Bruno. Pode falar, Bruno. Boa noite, Ana. Boa noite, Lu. Então, no caso meu, eu trabalho para o governo do estado. Seria mais ou menos do jeito do colega aí que trabalha com o Exército? A mesma coisa. A mesma coisa. Então, você vai preencher os dados da empresa, os seus dados, e vai fazer normal. E lá nos campos de assinatura, você precisa do carimbo da empresa, ou do órgão, né, do setor que você trabalha, que geralmente sempre tem o carimbo, e de algum engenheiro do setor para assinar para você como supervisor de campo. Tá, ok. Obrigado, Ana. José Arthur. Pode falar. Boa noite. Eu entrei agora na live, mas já entrando na dúvida do Guilherme, eu perguntei pelo AVA, ao meu tutor do estágio, sobre isso, porque eu já trabalho na área. Ele me enviou um arquivo, um Word, era uma folha só, onde eu preenchia os dados da empresa, do meu supervisor, o carimbo, o CNPJ da empresa, o período do estágio também, e ele disse que aquele documento eu ia imprimir no papel timbrado da empresa, escanear, preenchido, e enviar no lugar do termo. Isso, do termo. Então, ele disse que eu não preciso preencher todo aquele termo, e só esse documento que ele me enviou. Se esse tutor te orientou, porque assim, gente, aí é uma coisa legal que você tocou nesse assunto, porque são vários tutores que avaliam o estágio, né? A gente segue aquilo que está dentro do script do portal. No seu caso, Arthur, como você já entrou em contato com o tutor e ele te orientou dessa forma, faça dessa forma, entendeu? Mas isso não quer dizer que o Guilherme, se fizer igual, se for outro tutor, vai aceitar. Então, como você já se precaveu, então faça dessa forma que você foi orientado.
Eu recebi também esse documento aqui, ele comentou aí do e-mail, e eu lembrei que eu tinha enviado também essa dúvida ao tutor, e ele me deu uma declaração aqui, né, que está dizendo, né, declaramos que para fim de estágio supervisionado, o aluno é funcionário dessa empresa. No caso aqui, eu só vou ter que substituir, acredito eu, que ele está pedindo aqui portador da carteira de trabalho. No meu caso, como não é regime CLT, eu vou ter que colocar, não sei, talvez a identidade militar ou alguma coisa assim. Isso. No caso, você não tem... O seu não tem PIS, né? PASEP? Não. Tá, então, no caso, tem que ser mesmo a sua identidade militar. Tá ok. Tá bom? Tá, muito obrigado. Nada. Mais Eu alguma... ainda tenho... Pode falar. Então, aí eu enviei para ele outra dúvida que era sobre o período. Ele me disse que eu ia colocar uma data desde que excedesse o mínimo de horas, que eram 200 horas no total, e não podia passar de 30 semanais. Aí eu coloquei uma data que fiz as contas aqui, passou de um pouquinho só de 200 horas, e Tá bom, enviei mas para ele. você colocou dentro do período do semestre, né? Isso, desse semestre. Tá bom, então beleza. Tá bom, obrigado. Nada. Felipe. Boa noite, Ana, tudo bem? Tudo. Ana, na verdade é o seguinte, eu já entreguei o meu relatório, o termo de estágio, tudo no semestre passado. Tá tudo certo já. Por que abriu essa matéria para mim? Abriu de novo? Abriu. Mas você não foi reprovado, não? Como assim, reprovado? Já tá tudo certinho, já entreguei já o meu relatório, já entreguei tudo já. Eu não sei por que abriu novamente. Felipe, eu acho melhor depois que a gente terminar aqui, se você puder me dar um oizinho no WhatsApp, eu entro lá para ver. Eu vou até te mostrar, até porque eu consegui as notas máximas do relatório, de tudo, fechou, e abriu o TCC para mim esse semestre. Então... Tá, então, porque daí, com essas evidências, eu consigo corrigir sua nota e o estágio some. Porque, às vezes, pode ter dado algum erro de lançamento, sistema, né, velho? Então, depois que terminar aqui, você me chama, daí a gente vê, tá bom? Tá bom, vou sair aqui, então depois te chamo lá. Obrigado. Tá bom, nada. Kaique. A minha dúvida é sobre a questão do CREA. Porque a pessoa que vai assinar para mim, lá onde eu trabalho, ela é formada em engenharia, porém não tem o CREA ativo. Eu perguntei pro tutor e ele falou também que não precisava. Aí agora eu vi vocês falando, fiquei meio em dúvida. Não tem problema. Se ele for, ele trabalha na empresa, às vezes ele não recolhe RT, ele não recolhe as coisas. Então, sim, porque a função que ele exerce, ele falou que não exige. Precisa, mas ele tem como formação, né, a engenharia, e ele deve ter o número do CREA dele. Ele tem. Sim. Ele pode não estar pagando anualmente, não tem problema. Então tá bom. Então. Ele pode assinar para você, sim. Tá bom, obrigado. De nada. Pessoal, o Arthur, a gente já falou, né? Então eu vou abrir aqui para vocês o portal. Eu já tinha começado a abrir, mas assim, quando vocês acessam o AVA, deixa eu pôr aqui na página inicial. Ana. Oi. Desculpa. Para contar os dias do estágio, a gente desconta, por exemplo, o feriado. Isso, desconta feriado e final de semana. Tá bom. Então, ó, gente, vocês entram, né? Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Beleza. Então, vocês vão entrar no AVA, vai ter aqui as disciplinas de vocês. Uma delas vai ser estágio. É que aqui tem muitas matérias para eu abrir, então não dá para eu achar estágio fácil. Então, vocês vão ter o estágio aqui na janelinha, vocês vão acessar a disciplina. Eu vou acessar por aqui, que para mim é mais fácil de achar o estágio. Eu vou entrar aqui no primeiro, que é de engenharia civil, mas a estrutura, gente, é igual para civil, para elétrica e para arquitetura, tá bom? É o mesmo manual, é o mesmo termo de compromisso, é tudo igual, tá bom? Então, o que vocês precisam entender? Primeira coisa que vocês precisam fazer é
acessar todos esses elementos do menu aqui. Então, vocês têm a apresentação que vai apresentar o estágio para vocês. Vou clicar aqui. Então, clicou na apresentação, vai abrir esse livrinho aqui de como visualizar o seu feedback. Então, você vai entrar aqui, ele vai mostrar para você como que você vai, quando você posta a sua atividade, né? Lá nas etapas, quando você posta, como é que você visualiza o feedback do tutor. Então, você postou a atividade aqui, se você postou dentro do prazo para correção, o tutor vai falar por aqui se precisa corrigir ou não, e se tiver tudo correto, o tutor vai só dar o retorno do documento de vocês. É assim que vocês visualizam o feedback. Aí, vocês vão aqui, ó, primeira coisa que vocês vão entregar, termo de compromisso e plano de atividades. Vou clicar aqui para vocês visualizarem. Vocês vão ver que vocês vão ter um modelo para o download e depois o espaço para enviar o termo no prazo lá que a gente já falou, que está dentro do cronograma até dia 22 de outubro. Lembrando que vocês precisam postar até 7 dias antes para ter o feedback do tutor. Então, se vence dia 22, 7 dias antes, seria dia 15 de outubro. Só que para vocês postarem dia 15 de outubro, vocês têm que levar pelo menos uma semana antes na central de estágio, para dar tempo da Lucinéia recolher as nossas assinaturas, né, a minha no caso, e corrigir o documento para vocês irem buscar. Então, aqui é onde vocês vão postar o documento pronto em PDF. E aqui, ó, vocês têm um modelo para fazer o download. Vocês vão clicar aqui. Vou clicar para fazer o download do documento. Calma aí. E aí, vocês vão abrir o documento, e é esse documento que vocês vão preencher com todas as orientações que a gente acabou de dar para vocês. Vejo que todos os documentos, eles vão vir no formato Word, mas vocês, depois que preencherem, imprimir, recolher as assinaturas, vocês vão escanear e salvar em PDF. Meu computador é meio lerdo, tá? Ó, então aqui, tá vendo, ó? Ele é autoexplicativo. Então, olha só, vocês vão inserir o logo da faculdade. Ah, onde eu acho o logo, professora? Vocês podem pegar no Google. Tem o logotipo da Anhanguera, coloca aqui. Esse é o termo de compromisso. Tudo que tiver depois em amarelo, vocês podem ir limpando, tá? Do documento, para deixar ele limpinho. Aqui, ó, ele explica. Então, por exemplo, primeiro são os dados de vocês, nome, número da matrícula, telefone, nome do curso, o semestre que vocês estão cumprindo o estágio obrigatório, o nome da instituição, olha lá, o número da apólice do seguro, que está lá naquele PowerPoint, a seguradora, carga horária do estágio, se for arquitetura, se for, né, cada um tem a sua carga horária. Então, vai estipular aqui a carga horária cumprida semanalmente e depois a carga horária total do estágio. A data do início, a data final. Então, fazer aquela continha, passou um pouquinho, não tem problema. Não pode ficar, né, muito. Aí, qual que é mesmo a data de início? Oi? A data de início é qual mesmo? Dia 18 de agosto? Dia 18 de agosto. Tá, obrigado. Desculpa interromper. Não tem problema. Daqui vão ser os dados da instituição, que tem um PowerPoint já pronto. É só copiar o que está lá e colocar aqui. Aqui, gente, vocês vão preencher os dados do concedente. Ou seja, se faz estágio numa empresa, tá? Aí vem aqui. Se vocês forem cumprir o estágio com o profissional autônomo, aí não preenche essa parte, só apaga tudo que está em vermelho para deixar tudo branquinho e vai preencher a parte do autônomo.
Ah, não, meu é empresa. Então, daí limpa essa parte do concedente, não preenche. Ou preenche uma coisa ou a outra, tá? Aqui está falando todas as cláusulas do estágio, né? De como vocês devem cumprir. Ó, aqui tem o calendário das horas que vocês vão cumprir do estágio. Então, eu vou trabalho de manhã, trabalho direto, trabalho com horário de almoço. Então, preencha aqui o horário, sempre de segunda a sexta. Às vezes, né, tem aluno que conseguiu estágio com uma pessoa autônoma, porque trabalha em outro setor, onde trabalha não é compatível, né, a profissão, e ele vai cumprir estágio no sábado com essa pessoa. Vocês vocês cumpram o horário, façam estágio, porque é importante, né, e é ele que vai estar ali sendo o seu supervisor de campo. Mas vocês preencham a hora cumprida durante a semana. Trabalhei 8 horas, 10 horas. Distribua as horas de estágio durante a semana, tá bom? É uma dica, assim, só para não... E é aqui, ó, nessa área em branco, nesse quadrado aqui, que vocês vão descrever as atividades envolvidas em forma de tópico. Vem aqui, ó, põe a bolinha aqui e coloca... parte de orçamento, visita técnica, desenhista projetista, vão pôr em formas de tópicos aqui no documento. E aqui, gente, ó, aqui vocês vão preencher, no caso, a data que vocês vão estar entregando. Então, eu vou entregar, estou levando para a central de estágio para assinar. Põe a data daquele dia, imprime e leva para assinar. Tem que ter a assinatura do aluno. Isso a gente está falando do termo de compromisso. No termo de compromisso, vocês vão recolher 4 assinaturas. A sua, que não precisa ter carimbo, a do coordenador com carimbo, a do supervisor de campo, que vai ser, por exemplo, eu trabalho na prefeitura e trabalho no setor de obras. Então, o supervisor de campo vai ser o engenheiro ali do setor de obras. Ele vai assinar e vai carimbar aqui. E eu, como eu trabalho na prefeitura, aqui vai ter que ter a assinatura do responsável da prefeitura ou do setor e o carimbo da prefeitura aqui. Se for autônomo, os 2 campos é a mesma assinatura e o mesmo carimbo, porque ao mesmo tempo que ele é concedente, ele é supervisor, tá bom? Então, esse é o primeiro documento que vocês vão entregar. Empresa privada é a mesma coisa, né? Mesma coisa, mesma coisa. Aí aqui é o carimbo e a assinatura do diretor da empresa ou do setor do RH, alguma coisa assim. E o supervisor de campo é o engenheiro ou o arquiteto que vai assinar para vocês, tá bom? O engenheiro pode assinar os 2? O engenheiro pode assinar. Para arquitetura, só engenheiro civil pode assinar. Para engenharia, qualquer engenheiro pode assinar, tendo o CREA, né? Beleza. Tá bom? Então, esse é o primeiro termo que vocês vão preencher, levar na central de estágio, colher todas as assinaturas, salvar em PDF e postar dentro do prazo. Vou fechar aqui, não salvar. Eu trabalho com arquiteta. Certo. Daí é autônomo. Vou arrumar um engenheiro para assinar. Eu faço arquitetura, no caso. Mas você trabalha com uma arquiteta? Só arquiteta, não é mais nada. Não, ela pode assinar, porque quem pode assinar de arquitetura? Arquiteto e engenheiro civil. Quem pode assinar para engenharia? Qualquer engenheiro, entendeu? Eu faço engenharia elétrica, mas lá no meu setor o cara é engenheiro de produção, não tem problema. Que se ele for assinar, ele tem CREA. Agora, para arquitetura, não pode um engenheiro de produção. Não pode um engenheiro elétrico, tem que ser ou engenheiro civil ou arquiteto, tá bom? Oi. E se o autônomo não tem, vamos supor, a empresa real aberta com CNPJ, coisa do tipo? Não tem problema, porque ele é autônomo, só dele ser autônomo, ele tem o registro no conselho. Pode ser, né? E então, basta ter o nome dele e o número, por exemplo, o carimbo dele, tem que ter o nome dele e o número do CREA dele. Tá bom, ok. Tá bom?
Gente, então, ó, o termo de compromisso é isso. Vocês vão fazer o download, terminou, preencheu, colheu todas as assinaturas, PDF, blá, 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 vem aqui, vai clicar, e aí vai abrir. Tá vendo aqui, ó? Vai abrir aqui para vocês enviarem, que no caso ainda... é que como eu não sou aluna, né? Não tá aqui para mim, para eu poder enviar, tá bom? Mas para vocês vai abrir um campinho aqui de postar o documento, tá bom? Depois do termo... Oi. Aparece um botãozinho adicionar tarefa. Mas aqui para mim não aparece. Tá vendo? É porque eu não sou aluna. Então, para vocês vai aparecer ali aparece aí onde aparece ver todos os envios, para a gente aparece adicionar tarefa. Isso, tá vendo? Então, é aqui que daí vocês vão clicar. E tá vendo, ó, que ele coloca o prazo aqui, ó, que até sexta-feira, vocês ainda têm 40 dias para postar esse documento. A segunda etapa é a ficha de avaliação. Então, chama aqui avaliação. É a mesma coisa, tá, gente? Vocês vão ter o modelo para o download e o espaço para postar a ficha. Eu vou só abrir o modelo do download, porque o resto é a mesma coisa. Só para vocês verificarem isso daqui. Aí, vocês vão perceber que o documento, o cabeçário é idêntico, né? Então, aqui, ó, dados colocar o logo, os dados do aluno, né? Curso, instituição concedente, aí aqui vem o nome do supervisor de campo, por quê? Porque aqui já não entra mais a empresa. Na primeira etapa, já cadastrou a empresa, já está tudo cadastrado. Então, agora entra essa parte, vocês vão preencher a carga horária semanal, total e intervalo se houver, tá? Se houver horário de intervalo. Aí, é aqui que vocês vão preencher dia a dia, horário que começou, horário que terminou a atividade cumprida. Então, por exemplo, eu comecei no dia 18/8/2021. Meu estágio é das 8 ao meio-dia. Qual atividade que eu cumpri? Daí, no dia 19, no dia 20, dia 21. Aí, gente, até terminar todo o estágio. Meu estágio acabou no dia 20 de outubro. Aí, a última atividade cumprida. Pronto, tá bom? Feito isso... Essa parte aqui, vocês vão pedir para o supervisor de campo avaliar vocês. Então, vocês vão perguntar, vocês podem preencher com um xizinho digital aqui, ou ele mesmo pode, eu prefiro que vocês preencham digital, tá bom? Aí você vai perguntar para o seu supervisor como que foi a questão do cumprimento do seu horário. Ele vai dizer se foi ótimo, bom, regular ou insuficiente. Para cada item vai ter a sua avaliação aqui. Você pergunta para ele vai dizendo e você vai preenchendo. E aqui no final, só precisa das 3 assinaturas, a do aluno, a minha e a do supervisor de campo. Beleza. Isso vocês têm prazo até dia 26 de novembro. Lembrando que precisa entregar com 7 dias de antecedência para o tutor corrigir e com mais 7 dias para levar na central, colher assinatura, etc. Atrasou tudo. Atrasou tudo, o prazo máximo é dia 26. Se atrasou tudo, vai correndo na central ou me procura na coordenação, a gente assina tudo, só não pode deixar de postar, tá bom? E o relatório final é um documento bem coisadinho. Vou abrir aqui. Ele é igual um artigo científico, gente. Vocês vão escrever para Dedéu aqui. Então, assim, se tiver foto de visita de campo que fez, quiser pôr para comprovar, tá? Não tem problema. É um trabalho, é um mini artigo que vocês vão escrever. Então, veja, e ele já é uma máscara pronta. Ai, Catarina. Ele é uma máscara pronta que vocês vão... Oh, meu pai amado. Ó, ele é uma máscara pronta, tá vendo? Já vem a capa pronta, vocês só vão substituindo.
Aí aqui o nome do aluno, tá vendo? Ó, tá pronto. É um trabalhinho de artigo científico. Vocês vão ter que fazer uma introdução, caracterização do ambiente do estágio, as atividades, algumas discussões que você quiser colocar, considerações finais e as referências que você usou. E aí tá aqui, ó, recomendações gerais para elaboração. Anote tudo durante o seu estágio, faça alguns rascunhos que podem ser utilizados no relatório, seja objetivo. Então, aqui tá, é um documento explicativo, já, né? O que eu vou fazer na introdução? Todo o texto com fundo amarelo é explicativo, ele deve ser apagado depois de lido. Então, aqui na introdução, você vai colocar alguns elementos do relatório, deve seguir a formatação da ABNT, com a fonte Arial 12, espaçamento entre linhas. Mas se vocês digitarem em cima, aqui, ele já está formatado para vocês. Então, o relatório final é preencher esse documento e enviar em Word, tá bom? Esses 3 passos que eu estou explicando são para alunos que estão fazendo estágio em alguma instituição, que estão fazendo estágio com algum autônomo. Aí, eu vou só explicar o caso da aluna Cristiane, que entrou e saiu para assistir aula, mas vou deixar gravado, porque isso, caso vocês conheçam algum aluno da turma que não conseguiu estágio ainda, que não sabe como é que vai fazer o estágio, a empresa, por conta da pandemia, ela criou o plano de trabalho, que é o estágio oferecido pela empresa para que o aluno que não conseguiu um estágio em algum lugar possa desenvolver uma atividade no plano COVID, tá? Então, o aluno que não tem nenhum vínculo com a empresa ou algum profissional autônomo para fazer as etapas do estágio, ele pode realizar o plano de trabalho. O plano de trabalho, ele é uma orientação de um trabalho que o aluno vai ter que fazer. Aqui tem os modelos de relatório que ele tem que preencher e o local que ele vai enviar o trabalho. Geralmente é um projeto, tá? Que vai ter que fazer. Então, ó, clica aqui para baixar o arquivo. É um zip, eu nem vou abrir. Então, assim, o aluno que não conseguiu o estágio, aí não vou abrir que é muita coisa. O aluno que não conseguiu o estágio, ele pode fazer o plano de trabalho, não precisa se preocupar com as etapas anteriores. Isso não pertence ao aluno que não conseguiu estágio. Eu não consegui estágio, então eu vou fazer o plano de trabalho. Isso tem para todos os cursos e vai ser válido mais esse semestre que a gente ainda está, né, em momento de pandemia. A partir do ano que vem isso não existe mais, mas esse semestre ainda vai ficar válido. Então, para os alunos que não conseguiram estágio, é só clicar no plano de trabalho, baixar ali, né, os elementos que precisam ser baixados para que vocês possam cumprir o estágio dentro do cronograma da matriz. Pessoal, outra coisa importante, ó, manual. Tudo que eu e a Lucinéia conversamos com vocês hoje aqui está descrito no manual do aluno. Então, se mesmo depois desse bate-papo ainda ficar alguma dúvida, tá bom? Eu peço que vocês deem uma lida no manual do aluno, porque ali é muito explicativo, vocês vão conseguir sanar as dúvidas que ainda restam. De qualquer forma, a gente tem a central de estágio à disposição de vocês para tirar dúvida, ajudar a preencher documento, e eu estou na coordenação e no WhatsApp para poder também orientar aquilo que for preciso, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que foi um bate-papo bom, bem de bastante orientação. E ainda, se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar. Tem 3 mãozinhas levantadas: Kaique, Elton e Gabriel. A minha eu esqueci de abaixar. Ah, então baixa aí. Elton, quer falar alguma coisa? Elton também não. Gabriel? Professora, Eu. para quem não faz estágio obrigatório, o horário, se eu cumprir o horário do estágio, já conta? Ou vai precisar fazer de novo no final do curso?
Se você não está em período de estágio obrigatório, esse estágio que você está fazendo agora, por exemplo, você consegue validar ele como atividades complementares, tá? Quando você estiver lá no 8º semestre de engenharia ou no 8º e 9º de arquitetura, você precisa cumprir estágio naquele momento, tá? Mas e o que eu fiz agora? Eu posso compensar lá? Não, não pode. Outra dúvida, eu preciso preencher todos aqueles papéis, então? O estágio não obrigatório, não. Aí, o estágio não obrigatório, eu vou pedir para você entrar em contato com a Luciné. Tem um documento próprio para o estágio não obrigatório, né, Lu? Isso, um documento específico, é diferente do estágio obrigatório. A lei, daí tem que ser remunerado, o auxílio transporte, na verdade, ela não paga apólice de seguro, é concedente que paga, é bem diferente do estágio obrigatório. Mas aí você entra em contato com o WhatsApp, por e-mail, e encaminha o documento com todas as explicações, tá bom? Ok, você pode passar o WhatsApp? Posso, é o 36254939. 49? 39. Tá, era só isso mesmo. Então, beleza. Evelyn, Obrigado. pode falar. Já se cansa de mim, né? O contrato, quando eu entrei na empresa, não era obrigatório. Aí eles fizeram um contrato de 2 anos. Se eu quiser postar esse contrato lá nas horas complementares, esse período aí me atrapalha ou eu posso postar e calcular as horas? Seu microfone tá desligado, Ana. Desculpa. Você pode postar o contrato do estágio não obrigatório em atividades complementares e agora fazer a documentação do estágio supervisionado. São setores diferentes, isso não tem nada a ver. São coisas separadas, não vai te dar BO, não. Tá bom, obrigada. De nada. Elton. Oi, professora. Desculpa, eu apertei o botão errado também. Eu faço estágio com autônomo e ele é engenheiro, só que ele não tem o carimbo. Eu posso só a assinatura dele ou tem que dar um jeito aí? Você dá o jeito. Você vai lá, manda fazer um carimbinho de 10 conto lá e dá de presente para ele e fala, você assinar meu estágio. Entendi. Beleza. Tá bom? Tá bom. Pessoal, então eu acho que é isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Beleza, então está todo mundo bem orientado, passamos todas as informações importantes aí para o estágio, para esse semestre. Qualquer dúvida, eu e a Lu estamos aqui também para continuar tirando a dúvida de vocês. E não esqueçam de ler o manual do aluno que está lá dentro da página do estágio de vocês, dentro do portal. Por favor, não deixe, falta 40 dias, a gente acha que é muito, mas não é. Não deixe para a última hora, não deixe para o último momento para enviar os relatórios de estágio, tá bom? Então, obrigado a todos pela participação. Lu, valeu a força. E boa noite a todo mundo. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, professora. Obrigada. Lu, beleza então, tá, amor? Eu vou salvar aqui, gravar e mandar para eles e obrigada aí pela ajuda, viu? Tá bom, professora. Precisando de qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Tá bom, um beijo, fica com Deus. Um beijo. Amém. A senhora também. Tchau. Tchau.